E aí, rapaziada, primeiro ano do liceu, vamos lá, semana de 11 de maio. Então, a gente vai trabalhar física na aula de hoje, unidades 21 e 22. Só situando vocês, a unidade número 21 é uma unidade que fala sobre encontro, olha eu aqui, encontro de corpos. Só que encontro de corpos no movimento uniformemente variado, ok? Então isso aqui é semelhante a uma coisa que a gente já fez lá para o MU, que é você ver quando que os corpos vão se encontrar. Então você tem dois corpos em movimento uniformemente variado e você quer saber quando que eles vão se encontrar. Essa primeira parte a gente vai fazer na aula ao vivo, tá? Então vocês vão ver que é algo bem simplesinho, é resolver equação, encontrar espaço, encontrar tempo, enfim. E na unidade 22 a gente vai ver outras duas equações importantes, que são a equação de Torricelli para o movimento uniformemente variado e a equação da velocidade média, ok? A gente vai chegar num resultado importante para fazer velocidade média no movimento uniformemente variado, que é o que a gente está estudando. Então, relembrando da semana passada, movimento uniformemente variado, ele é aquele movimento onde você tem aceleração constante, ok? Então, quando você está na situação em que a aceleração é constante, trata-se aí de um movimento uniformemente variado. A gente já sabe essas duas equaçõezinhas aqui, que é o sorvetão ou soninha, certo? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E a equação da velocidade, que é a fórmula do vovô. Na aula de hoje a gente vai aprender essa equação aqui, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Veja aqui que ela relaciona velocidade, tanto a inicial quanto a final, certo? A aceleração, que é característica desse movimento, e o meu deslocamento. Perceba que nessa equação ela não tem tempo. Então vou até escrever aqui, ó, sem tempo. Então é uma equação onde você não vai ter a variável tempo, até o pessoal faz piada, né? Você está sem tempo, está usando Torricelli demais, certo? Porque é uma equação que não tem tempo. Triste fazer piada para a câmera não ri, mas tenho certeza que pelo menos a Roberta está dando risada. Um abraço para vocês, vamos lá. Pessoal, como é que a gente faz para demonstrar aí essa formulazinha? A demonstração dela é bem bonita, tá? A gente vai partir dessas duas equações. Pensa comigo, se eu quero que não tenha o tempo, então o que eu tenho que fazer na matemática é isolar o tempo e depois que eu isolar o tempo eu vou substituir nessa equação e você vai ver que depois de fazer as continhas você vai ver que essa equação aqui vai surgir, ok? Então vamos iniciar sem muitas delongas. Então vamos partir aqui dessa equação, eu vou isolar o tempo nessa equação. Então isolar o tempo, o que é isolar o tempo? Eu tenho lá que V é V0 mais A vezes T, certo? Se eu jogar o V0 para lá, vai ficar V menos V0 igual a A vezes T. Se eu quero isolar o tempo, quero que esse A vá para o outro lado. Então eu divido por A dos dois lados, vai ficar que o T ele é V menos V0 sobre A. Então pronto, isolei o tempo na minha segunda equação, que é a equação do vovô, da velocidade. O que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou dividir aqui mais ou menos, talvez dê espaço para a gente fazer tudo. Eu vou pegar esse tempo, pessoal, e vou substituir na equação de cima. Então, antes de fazer isso, para simplificar, eu vou jogar esse S0 para o outro lado, desse lado aqui fica S menos S0, né? S menos S0, posição final menos posição inicial, é o meu deslocamento, é o meu ΔS. Então, eu já vou escrever, em vez de escrever S e S0, eu vou escrever simplesmente ΔS. Então vai ficar assim, ó. A minha equação nova é ΔS igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então o que eu vou fazer nessa equação? Ó, eu vou pegar onde tem o t, que é aqui e aqui, certo? E vou trocar por V menos V0 dividido por A, ok? Então eu tenho aqui o t, aqui o t. Eu vou trocar esses dois t's por V menos V0 sobre A. Vamos ver o que vai acontecer?
Então eu vou substituir aqui, depois eu vou lá para cima, ó. O meu ΔS ele vai ficar V0 vezes V menos V0 sobre A mais A vezes. Eu vou colocar esse 2 para fora do parênteses, tá? Porque daí eu vou escrever uma fraçãozinha aqui, ó. Vai ficar V menos V0 sobre A. Deixa eu abrir um pouquinho mais de espaço aqui. Ao quadrado. Beleza. Então eu vou partir dessa equação. Eu vou fazer o que a gente chama de abrir isso. O que é abrir isso? Abrir eu vou mexer nas expressões que estão aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho aqui V menos V0 ao quadrado. Se eu faço V menos V0 vezes V menos V0 chuveirinho, e aí eu vejo o resultado, isso é abrir essa expressão, tá? Então eu vou continuar a continha. Então eu vou ter que o ΔS ele é igual V0 vezes V menos V0 sobre A. Então aqui eu só estou copiando até agora, tá? Mais A sobre 2 vezes. Agora eu vou fazer conta aqui, ó. Eleva ao quadrado em cima, V menos V0 ao quadrado vai ficar V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Isso dividido então por A ao quadrado. Fecha o parênteses aqui, ficou em cima ali, tá? Mas deixa eu ver se dá para enxergar. V0 ao quadrado, dá para enxergar. Beleza. Então, ΔS, ele vai ser igual. Vou distribuir esse V0, tá? Vai ficar sobre A, V0 vezes V, menos V0 vezes menos V0. Vai ficar menos V0 ao quadrado. Ok? Então, eu simplesmente joguei esse cara aqui distribuindo. Mas, tá vendo esse A ao quadrado com esse A aqui em cima? Eu posso cancelar. Aqui é A vezes A, né? Eu cancelo só um deles, então fica só umzinho aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 2A, certo? E em cima eu vou ter V ao quadrado menos 2V0V mais V0 ao quadrado. Só copiei. Então agora, para juntar isso, eu preciso fazer um MMC, né? O MMC ele fica mais fácil se eu multiplicar em cima e embaixo por 2. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 nessa segunda partezinha aqui. Então vai ficar assim, ó. ΔS igual. Vou juntar tudo num denominador só. Então vai ficar sobre 2A, tá? E aí em cima vai ficar 2V0V, 2V0V menos 2V0 ao quadrado. E esse aqui tudo eu vou copiar. Vou até dar uma esticadinha aqui. Então vai ficar mais V ao quadrado menos 2V0V mais V0 ao quadrado. Vou centralizar isso aqui para ficar mais bonitinho. Vamos ver como é que fica isso no vídeo. Tá todo mundo já com medo, aterrorizado, né? Relaxa, uma demonstraçãozinha, ó. Mel na chupeta. E aí, como é que vai ficar? Olha só que bonito. 2V0V menos 2V0V, tá vendo? Então, esse cara com esse cara dá 0. Beleza? Aqui, ó. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Então, menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado vai dar menos V0 ao quadrado. Então, vai ficar ΔS igual menos V0 ao quadrado. E aí sobrou só esse aqui, né? Mais V ao quadrado dividido por 2A. Olha só que maravilha. Tô quase chegando aqui, ó. Quase, falta pouco. Jogo 2A para cá multiplicando. Jogo V0 ao quadrado pro outro lado. E aí eu obtenho, ó, 2A ΔS igual. Vamos deixar aqui por enquanto, ó, V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Agora sim, jogo esse V0 ao quadrado pro outro lado. Inverto. Eu vou ter que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que é a equação de Torricelli. Beleza? Então, gente, então essa é a demonstração da equação de Torricelli. Ok? Professor, para que serve isso? Cai na prova? Sempre tem um que pergunta, né? Cai na prova.
Bom, a demonstração ela não cai na prova, mas é importante você entender que as fórmulas elas não vêm da cabeça de alguém que inventou, né? Ela tem toda uma lógica por trás, ó. Tem toda uma matemática bem consolidada por trás. Então isso aqui não é inventado, né? Professor, tem jeito de decorar? Eu preciso decorar essa fórmula? É interessante que você saiba essa fórmula e é interessante que você saiba como usar essa fórmula, tá? Então vou dar um jeitinho para você decorar ela. Vou tentar ser o mais clean possível, de um jeito que não ofenda ninguém aqui no YouTube, tá? Então eu vou ter v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Vovô e vovó mais duas amigas na pirâmide do Saara. Olha só. Então essa é a fórmula, esse é o jeito que você vai decorar, ó. Fórmula de Torricelli, que é quando não tem tempo. Então é o move sem tempo, né? Movimento uniformemente variado sem tempo. É a fórmula da vovô e vovó e duas amigas na pirâmide do Saara. Beleza? Então essa formulazinha aqui é importantíssima. Agora, a gente está na unidade 22. Lá embaixo no resumo da unidade 22, a gente tem mais uma formulazinha que é a fórmula da velocidade média. Então eu vou demonstrar para vocês também essa fórmula, tá? E o mais importante essa semana são os exercícios. Então a gente vai fazer bastante exercícios aí durante as nossas aulas ao vivo. E se for necessário, eu gravo aí alguns exercícios a mais e mando para vocês por aqui pelo YouTube ou lá pelo Schools, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui rapidinho e eu vou partir desta fórmula aí para demonstrar para vocês como é que fica a fórmula da velocidade média. E aí eu vou falar uma frase que eu quero que fique na sua cabeça, tá? Que ela só é válida para o movimento uniformemente variado. Essa frase ela não é válida sempre. Parece que ela é verdadeira sempre, mas ela não é, tá? Então que frase será essa, hein? Que frase será essa? Vamos ver. Bom, a fórmula que eu vou fazer agora é a fórmula da velocidade média, meus queridos. Fórmula da velocidade média. Vou pegar um canetão vermelho aqui. Ó, fórmula da velocidade média. Velocidade média no movimento uniformemente variado. Então, no move. Então, como é que é a velocidade média no move? Bom, vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo a fórmula? Tá vendo essa formulazinha aqui, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? Vamos fazer o seguinte, a gente quer achar aí a velocidade média. O que seria a velocidade média? Ela seria delta S dividido por delta T, certo? Então, delta S dividido por delta T é a minha velocidade média. Será que eu consigo achar delta S por delta T através dessa fórmula aqui? Será que eu consigo fazer isso? Será que há alguma relação que eu consiga encontrar? Ah, sim, eu vou mostrar para você agora, ó. Então, eu vou isolar o delta S. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu vou ter V ao quadrado, jogo o V0 ao quadrado para lá, né? V0 ao quadrado, jogo 2A dividindo, então vai ficar sobre 2A igual a delta S. Beleza? Então, esse é o meu delta S. Parece delta 5, né? Delta S. Então, meu delta S ele é V ao quadrado, que é igual a V0... perdão. O meu delta S ele é V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2A. Ok. Agora, V ao quadrado menos V0 ao quadrado, se eu lembrar lá de produtos notáveis, eu sei que ele é V menos V0 vezes V mais V0. Dividido por 2A, certo? Então, ó, em cima, isso aqui vai virar exatamente isso que eu escrevi. E embaixo eu mantenho 2A, tá bom? Isso é igual a delta S. Beleza, professor. Não estou vendo isso chegar em lugar nenhum.
Calma, meu querido, não fique ansioso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Olha esse pedaço aqui, ó. Opa! V menos V0 sobre A. O que é V menos V0 sobre A? Eu apaguei aqui, estava escrito aqui, ó. V menos V0 sobre A era o meu tempo. Se você não se lembra, ó, volta um pouquinho o vídeo. Você tem essa possibilidade agora, né? Olha a vantagem da aula gravada. Você vai olhar lá no V menos V0 sobre A, era o seu tempo, não era? Que eu vou chamar aqui, para facilitar, para ficar mais bonito, de ΔT. Tá bom? Então a gente vai usar ΔT. Então V menos V0 sobre A, vou reescrever aqui, ó. ΔS, ele é igual. Eu só vou mexer para parecer mais simples, ó. Então vai ficar V menos V0 sobre 2. Ó, o que está em cima tem que continuar em cima, né? Já que eu não mexi em nada. E aqui vai ficar V0 mais V dividido por A. Certo? Opa! Aqui era o A e aqui era o 2. Beleza. Então, mas V menos V0 sobre A não é ΔT? Então, isso aqui é ΔT. Então, se eu trocar isso por ΔT, vai ficar assim, ΔS igual ΔT vezes V0 mais V sobre 2. Se eu jogar esse ΔT dividindo, meus senhores, olha o que aparece. Vai aparecer a minha velocidade média. Professor, é verdade. Então, eu vou ter ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média, né? Vai ser, aí eu não preciso mais do parênteses, V0 mais V dividido por 2. Aí o aluno esperto, ele vai falar o seguinte: professor, se eu somar as velocidades e dividir por 2, eu não estou calculando a média das velocidades? Dando um exemplo, vamos supor que é 10 km por hora e 20 km por hora. 10 mais 20, 30. 30 dividido por 2, 15. Bom, 10, 20, quem que está no meio? O 15, certo? Então isso aqui, do lado direito da equação, eu vou ter aqui a média das velocidades, inicial e final, certo? E do lado esquerdo, que é isso aqui, eu tenho a velocidade média. Perceba que é sutil a diferença, mas ela existe. Velocidade média, média das velocidades. São coisas diferentes. Mas a gente acabou de demonstrar aqui, fazendo as continhas, que no movimento uniformemente variado, a velocidade média é igual à média das velocidades. Então essa é a frase importante que eu quero que você grave. No movimento uniformemente variado, ou seja, quando a aceleração é constante, a velocidade média é igual à média das velocidades. Ok? Então anota isso aí no seu caderno. A velocidade média é igual à média das velocidades no movimento uniformemente variado, que é essa formulazinha aqui. Percebe que ela tem o tempo, né? Então ela não é a fórmula de Torricelli, mas em algumas situações onde ele te dá as duas velocidades, então duas velocidades diferentes, e está falando alguma coisa sobre deslocamento, né? Só que ao mesmo tempo ele envolve o tempo, ao mesmo tempo envolve o tempo, 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 tempo. Então a gente vai fazer a conta e a gente vai utilizar essa formulazinha aqui. Então, pessoal, ao vivo a gente vai trabalhar alguns exercícios que usa essa, assim como exercícios que usa essa, e também a questão de encontro entre corpos que está aqui na unidade 21. Ok? Então, como é só prática, a gente vai deixar para o ao vivo e junto vai estar também a tarefa do Schools, tudo isso vocês já sabem. Qualquer dúvida me procurem, conversa comigo lá pelo Schools. E é isso aí. Então, um grande abraço para vocês e até a nossa aula ao vivo. Fechou?